Sido um salmo que não é novo para nós. E diz assim, então, o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que me fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então, esse salmo nós temos uma descrição do cuidado de Deus pelo seu povo. É Deus que é o guarda fiel, Deus que é a segurança, né, do seu povo, dos seus filhos. E quando se fala em segurança, nós temos que nos perguntar se estamos seguros. Você se sente seguro? Você consegue pensar ou responder rapidamente, né? Você está seguro, né, fisicamente? Se estar seguro fisicamente, a gente precisa lidar, né, com algumas situações, né? Nós literalmente vivemos numa cidade violenta, né, uma cidade perigosa. Eu não assisto mais jornais, né? Eu só leio algumas manchetes. E principalmente, né, previsão de tempo, né, previsão de tempo e trânsito é mais ou menos isso, né? E onde tem tiroteio, né? Se eu vou sair, quero saber onde tem, né, para não pegar congestionamento ou sair daquela região. Tá, mas pensa assim que nós vivemos num mundo onde estamos rodeados de medo, medo de todos os lados, medo na nossa casa. Nós criamos proteção em nossa casa para nos livrar de perigos. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu lembro que a casa dos meus pais não tinha muro, né? Ou quando tinha uma cerca era algo muito fácil de alguém entrar. O portão vivia aberto. E ninguém mexia em nada. Hoje, esquece, né? Tem grade, toda murada, não se entra fácil. Então, percebe que a gente tem uma certa proteção, né? A gente tenta colocar uma segurança e tentamos, de certa forma, vencer os medos. Há aqueles medos que temos que talvez podemos denominar de medos triviais, né? Medos que são conhecidos por todos. Por exemplo, medo de barata. Lá em casa, eu tenho que ser, né, o herói. O Antônio está rindo ali, eu acho que ele está na mesma situação que eu. Então, eu estou tentando ensinar as crianças, né, como é que se mata uma barata, né? Você não precisa gritar, você só pega o chinelo e pisa, né? Há o medo de cobra, né? Esse eu tenho medo, mais pela sutileza da cobra, né? Estando frente a frente, não tanto. Medo de ratos, né? Medo de ir ao médico, medo de tomar uma vacina, uma injeção. Então, aqueles medos que são comuns, mas cada um tem o seu. E a gente pensa, mas isso é muito fácil, né? Dá para lidar com essas coisas. Então, pensa assim que o medo, ele sempre está diante da nossa vida. Há aqueles medos que são mais decisivos, né? Medo que a gente vai orientar a nossa vida. O medo de casar,
ou de casar errado, o medo de escolher uma profissão ou um trabalho, a decisão, né, de sair de casa e ter consequências de todas essas coisas, né? Sempre pensamos, e se der errado, né? E o que vai acontecer? Então, o medo sempre é uma realidade, né? E é sempre uma consequência da queda. Nós só temos medo por conta do pecado de Adão. Eu não sei nem me imaginar, né? Sem o medo, né? Sem a tensão, como é que a gente lida, né, com isso. Então, antes o homem não tinha tanto esse pavor, hoje nós, em alguns momentos, teremos, e lógico, isso ocorre por conta do pecado. E no salmo que lemos, nós temos aqui a lição, né, que o salmista nos dá, não uma lição mais várias de lidar aí com os nossos medos, e ele sempre relaciona a segurança, o confiar, o lançar medos na direção de Deus. Então, nós estamos protegidos, nós somos guardados, tendo Deus como a nossa segurança, aquele que nos ajuda a vencer os medos. E aí o Salmo 121, como está no título da sua Bíblia, ele é um cântico de degraus, um cântico de peregrino, um hino que era cantado nas festas de celebração, né, em Israel, onde o judeu deveria aparecer, principalmente o homem, 3 vezes ao ano. É um hino que contém 4 estrofes. Você percebe que ele começa na primeira pessoa. Parece que ele está cantando de uma forma sola, né? Está solando. E aí, em seguida, ele passa para uma segunda pessoa. Então, é como se ele se dirigisse àquelas perguntas e aí, em seguida, Deus, por meio do seu Espírito, auxiliando o salmista, falando quem ele é e o que ele faz. Então, de uma certa forma, parece que se é um contexto de caminhada, peregrinação, um fazia solo e os demais cantavam, né, o restante também do salmo. Não sabemos exatamente, né, mas um dia saberemos como é que eles cantavam isso, né? Então, a segurança era uma das preocupações aqui do salmista, e é justamente isso que ele vai relatar aqui nesse salmo. Por exemplo, o verbo guardar vai aparecer 6 vezes, né? E aí o substantivo, Deus como guarda de Israel, 2 vezes. Então, um total de 8, né? Isso mesmo. Então, nós lembramos no Salmo que a nossa proteção é o Senhor. Tá? Então, se tem uma frase que precisa ser fixada nas nossas mentes, é que nós temos que buscar a proteção no Senhor, socorro no Senhor, lembrar que Deus é o nosso guarda. E note então comigo as razões aqui que temos nesse hino, nas 4 estrofes, né? Primeiramente, os versos 1 e 2, diz que Deus guarda poderosamente. Ele começa a fazer uma pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? A primeira descrição que ele dá aqui de Deus, não somente de Deus, mas a pergunta que ele relaciona é para a criatura, né? Ou para a criação, melhor dizendo. Ele diz, eu estou olhando durante a minha viagem para esses montes. Será que esses montes podem me dar segurança? Será que eles podem me auxiliar durante essa viagem? Lembra que, para o contexto, monte, montanhas, era uma espécie de refúgio para os peregrinos. Durante a viagem, eles
de certa forma, tinha um risco, né? As suas vidas diante de salteadores, diante de animais selvagens, né? De animais peçonhentos. E aí o monte, então, serviria como uma espécie de auxílio para um certo livramento, né? Um livramento momentâneo para o peregrino. Lembra que na história de Davi, em alguns momentos, ele se refugiou em montanhas ou em cavernas. Então, quando se livrava de inimigos, quando ele estava depressivo também, ele foi para um lugar, né, de refúgio, né, uma caverna, e ali muitas pessoas também encontraram ele. E a pergunta que ele faz é justamente essa, né? Será que essas montanhas imponentes podem me dar socorro? Será que ao fixar, né, ao olhar para eles, eles podem me auxiliar? A resposta dele no verso 2 é bem clara, né, bem confiante, firme, quando ele diz: não os montes, mas o Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele relaciona aqui a sua segurança com o soberano Criador, o Deus que cria as montanhas. As montanhas talvez poderiam servir, sim, de um certo refúgio, mas a descrição maior e magnífica é essa: é o Criador de tudo, o Criador dos céus e da terra, e desse refúgio, o soberano que está acima de todos os homens da criação, é ele que mantém tudo sob controle. Tá? Então, nós sabemos dessas coisas. Nós sabemos que Deus é o fiel protetor, é o guarda, é o que está acima da criação, mas em alguns momentos nós nos esquecemos. E nos esquecemos principalmente quando estamos inseguros, estamos rodeados do medo. Tá? Então, o salmista, ele, na sua viagem e diante de toda a insegurança, né, que também lhe cercava, ele afirma aqui de uma forma categórica que a sua segurança, o seu socorro vem do Senhor. Não vem da força do seu braço, não vem do poder, não vem do dinheiro, não vem dos homens, mas a sua confiança está no Senhor. É uma boa orientação para nós, quando estivermos passando aí por momentos de dificuldades, momentos de dúvidas. Voltar o nosso olhar, né, para Deus. Não para a criação ou a criatura em si, mas para aquele que é o nosso refúgio. A segunda estrofe, nos versos 3 e 4, temos uma outra razão de confiarmos em Deus, né? E a razão é que Deus guarda atentamente. Então, nós buscamos socorro no Senhor porque Ele guarda atentamente. No verso 3, Ele guarda guiando os nossos passos. E a frase que ele diz é: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. Pensa da seguinte forma: se os peregrinos eles tinham que fazer uma viagem, e muitos, uma viagem desgastante, né? Porque eles, em alguns momentos, tinham que passar por regiões de deserto, eles não tinham rua pavimentada como nós temos, eles tinham a possibilidade de quebrar ou de torcer o pé. Então, se quebra ou torce o pé, você pode perder tempo e até não participar das festividades. Havia o perigo também, né, de ser picado por um animal, um escorpião ou uma cobra, e também prejudicar o trajeto deles até Jerusalém. São situações que traziam preocupações para aqueles homens, e pensa, né, que eles também, apesar de viverem, né, e fazer essa caminhada a pé, eles podiam ficar estagnados por conta do medo. Porém, ele diz aqui que Deus é quem guiava, né? Deus é quem guardava
é quem fazia com que os seus pés mantessem firmes, né? Não fossem vacilantes. Era o Deus que guardava os seus passos, né? Atravessando aquele trajeto, né? Ou aquela viagem até chegar à festa. E aí ele, no verso 3, né? Diz que aquele que te guarda, ele não se descuida, né? Ou ele não dormitará. A sua versão é dormitará? Ou não dorme? Dormitará. Isso. Então, ele não dormitará. O que é não dormitará? É aquele sono leve, é aquela rápida pescada, assim, que você... O que eu estou fazendo aqui, né? Onde é que eu estou? Sabe, aquele cansaço, aquele dia corrido, e você, assim, do nada, dá uma pescada, né? Ontem eu estava quase no carro dando umas pescadas, né? E acorda, vamos lá. Então, ele diz aqui que Deus ele não dá esse cochilo leve. Deus ele está sempre presente. Ele sempre vê, não só apenas vê, mas ele está perto de nós também. A ideia de dormir era uma crença antiga. Alguns deuses, né, principalmente pagãos, eles acreditavam que um deus ele poderia dormir. Talvez é essa a relação que Elias faz em 1 Reis 18 e o verso 27, quando ele vai zombar dos profetas de Baal. 1 Reis 18 e 27, os irmãos lembram daquela cena, Elias e aqueles profetas, e Elias, depois que aqueles homens invocam a Baal, eles se chicoteiam. Elias fala o seguinte, 1 Reis 18, 27, ao meio-dia Elias passou a zombar dele, dizendo, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que esteja, aliás, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precisa que alguém acorde. Então você pode gritar, né? Grite para ele, que ele pode estar dormindo, né? Era a zombaria aqui de Elias com aqueles homens. E aí o ensino do salmista não é de zombaria, né? Ele está falando uma verdade aqui, que o Deus Criador é um Deus que não cochila, é um Deus que não tira sono leve. Os guardas precisam de um cochilo. Eles revezam, fazem revezamento, e se é um apenas, ele vai dar uma cochilada em algum momento da noite, mas ele diz aqui que Deus não cochila, Deus não dormita. O verso de número 4, ele dá uma ênfase maior, né, dizendo, é certo que o guarda de Israel não descuidará ou dormitará e nem dormirá. A segunda expressão já seria um sono mais pesado, um sono mais profundo, aquele sono que você não acorda. Você acabou, fechou os olhos, acabou, né? Ou é só no céu ou é só no outro dia. Então, o salmista ele tem a plena certeza aqui de que Deus é um Deus presente, é um Deus que está atento, é um Deus que não precisa, né, das mesmas necessidades que os homens, né, para dormir. E se trata aqui até de uma promessa, tá, irmãos? Uma promessa em que nós somos guardados por esse Deus que não dorme, esse Deus que está sempre próximo de nós, guardados principalmente no aspecto espiritual.
Então, por mais que venhamos a vacilar aqui nesse mundo, venhamos tropeçar, Deus está perto de nós, Deus cuida dos seus. Note comigo o Salmo de número 37, os versos 23 e 24. Deixa marcado o Salmo 21, vai no Salmo 37. E olhe bem essa promessa. Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada, ainda que caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. O Senhor está perto e o Senhor segura, né? Levanta aqueles que tropeçam. Salmo 73. Olha o Salmo 73. E também o verso de número 23 e 24. Asaf estava passando por um problema aqui. Ele começou a olhar os ímpios e percebeu que os ímpios tinham mais vida, tinha mais dinheiro, tinha mais riqueza, eles eram arrogantes, não temiam a Deus, e eles conseguiam tudo o que queriam. E ele chegou a desanimar, chegou a invejar os arrogantes, e ele cita que os seus pés quase resvalaram. E o verso 23, ele diz assim: todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Então, invejar o próximo nunca é bom. Desprezar o Senhor, né? A gente acaba, de certo modo, desprezando, né, Deus, não reconhecendo mais Ele como Deus, mas apenas focando as coisas aqui. E aqui, Asaf passa por essa situação, mas ele reconhece que Deus é quem segura a sua mão, né? Deus é quem sustentava a sua vida. Os versos de número 5 e 6, nós temos a terceira estrofe, e aí ele cita aqui que Deus guarda diariamente. Os versos 5 e 6, Deus como uma proteção, verso 5, ele é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. A expressão sombra é uma ideia de proteção, tá? Deus que ajuda nas nossas necessidades. Na linguagem até do Salmo, né, o Salmo 91, ele vai citar, né, Deus como a sombra do Onipotente, né, ele guardando os seus filhos, Deus ajudando as necessidades dos seus filhos, uma sombra que traz descanso, que traz proteção diante das dificuldades, e Deus sendo aquele que nos livra do mal, né, aquele que nos guarda de todo perigo. E aí, semelhante ao que nós falamos nessa manhã, Deus não é alguém que está distante, né? Fazer sombra, né? Ser sombra de alguém é literalmente ser um guarda-costa, né? Ele está constantemente perto de você. Eu não sei se vocês lembram de um desenho animado ou de um filme de alguém que está sempre perseguindo, mas a pessoa que é perseguida, ela nunca consegue enxergar, né, o que está acontecendo. Nós não estamos sendo perseguidos por Deus, né? Nós estamos sendo guardados. E Ele, como essa sombra, nos dá uma proteção certa.
A descrição no verso 5 também, né? Ele é a tua sombra ao teu lado direito. O lado direito é um lugar de privilégio, né? Um lugar de poder também, né? Então, nós temos não uma proteção incerta, mas a real proteção de Deus sobre as nossas vidas. Mas lembra que isso não significa que vamos ter só vitórias, né? Deus, ele permite que passemos por dificuldades, encaremos os vales, passamos em alguns momentos, né, de montanha-russa. Então, a vida cristã, em alguns momentos, vai ter os seus altos e baixos, mas a lembrança que temos é essa sombra, essa proteção do Senhor sobre os seus filhos. O verso 6, ele também guarda diariamente no sentido ininterrupto. Ele diz: o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. E aí você precisa ter aqui uma leitura, né, de viagem, de peregrino. Lembra, assim, que o sol escaldante durante o dia era uma ameaça para aqueles que viajavam. Eu acho que eles não tinham um protetor solar. Eu não sei se tinha uma espécie de sombrinha, né? Guarda-sol, guarda-chuva. Eu acho que não. A maioria deles viajavam a pé. Então, um calor de deserto era algo que podia prejudicar, né, a saúde deles, né? Trazer insolação, trazer desidratação também aos peregrinos. E ele diz também que a lua não também prejudicará, né, a sua vida à noite, né? A lua também não te prejudicará à noite. E aí a lua parece ter mais um aspecto aqui de superstição, né? Os mais antigos, eles acreditavam que a lua trazia um certo efeito sobre a mente humana. Vocês já ouviram a expressão aluado? Aluado ou da lua. Tinha um personagem, uma novela que era da lua. Aí, já está rindo aqui, já sabe quem é. Então, tem esse sentido, né, de alguém que tem um efeito da mente e ele é um lunático, né? Lunático também tem essa relação. Ele sofre de algum descontrole da mente, e aí, nesse sentido, né, a lua é o que traz efeito sobre essas coisas. Eu não creio que era a superstição do salmista aqui, né? Eu acredito mais que livrar o prejudicar da lua seria mais os perigos da noite, onde os ladrões aproveitavam mesmo para roubar, para maltratar o peregrino. E aí ele lembrava aqui que mesmo diante de assaltantes, mesmo diante da dificuldade, né, de encarar o calor, Deus é a proteção do seu povo, né, o protetor do seu povo, mesmo diante do sol, né, de deserto e do frio de deserto, Deus é que vai auxiliar também para que ele chegasse, né, até a cidade, né, o trajeto final era exatamente a cidade. Então, Deus protegendo em todo momento, diariamente, e essa é uma certeza também para nós, que nós somos protegidos diariamente pelo Senhor. Deus cuida e guarda dos seus filhos. E a última estrofe, os versos 7 e 8, Deus guarda eternamente. É a última razão aí de buscarmos socorro, proteção no Senhor, tendo a certeza aí de que Ele
nos livra. Verso 7, o Senhor te protegerá de todo mal, ele protegerá a tua vida ou protegerá a tua alma. Então, ele vai nos guardar de que nós sejamos prejudicados, né? Ou tenhamos qualquer dificuldades. E nessas dificuldades pode ser a questão do próprio mal, né? As forças espirituais, né? Satanás, os seus anjos. O mal também sendo a morte, sendo a doença, sendo qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar. É a certeza que Deus vai guardar. Não vai apenas me deixar perfeito, né? Me deixar belo, mas que a minha alma ela será protegida. Isso é o que é mais importante para nós. A casca, né? O nosso corpo, ele vai se desmanchando, né? Vai tendo seus defeitos, o seu cansaço, mas a nossa alma é certo, ou é certa que Deus vai guardar, vai cuidar da nossa vida e vai renovar, né, o nosso corpo futuramente. A oração sacerdotal do Senhor, em João 17,15, ele diz: eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Tá? Cristo, ele pediu aqui que sejamos guardados, né, pelo poder de Deus das forças do mal. Ele não pediu livramento das dificuldades, ele não pediu aqui o livramento das tribulações, nós passaremos, é certo, mas nós somos guardados pelo poder de Deus, nós somos guardados de uma forma eterna, onde nem anjo, nem pecado, nem mal, nem homem pode nos separar, né, daquele que nos justificou, pode nos separar daquele que nos assegura e que a nossa vida, né, está sob as suas mãos. É esse o Deus que está sempre conosco. No verso 8, ele diz: o Senhor protegerá a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, Deus guardando o peregrino do início ao fim da caminhada. Deus cuidando daqueles homens que deixaram suas casas, né, passaram semanas e até meses, e chegaram a Jerusalém, retornaram para suas casas. É o Deus que vai cuidar, né, de todos os detalhes, até daqueles detalhes que nós achamos um certo insignificantes, detalhes que nós não damos tanto valor. Deus vai cuidar de cada um deles. Deus é o protetor dos peregrinos, Deus é o protetor do seu povo, e aqui então nós podemos amarrar, né, todas essas informações e lembrar que o medo não pode tomar conta da nossa vida, do nosso coração. É como seres caídos, é normal, agora é normal sentir medo, mas é possível dominar o medo, né? Deus dominando o medo e nos direcionando todas essas coisas. É possível lançar o nosso medo, a nossa ansiedade diante de Deus. É possível crer nesses cuidados que o Senhor tem, não apenas para esta vida, mas um cuidado eterno. Você pode relembrar como Deus já foi gracioso na sua vida, como Ele tem te guardado, como Ele tem sido fiel, mesmo você e eu, né, não sendo fiéis, mesmo nós nem merecendo, né, essa proteção do Senhor. Então, o peregrino que tinha um ponto de partida e um ponto de chegada, Jerusalém, nós também lembramos, né, da nossa pátria, não da Jerusalém
terrena, mas do céu. Nós estamos num trajeto, né? Estamos numa viagem, estamos armando e desarmando as nossas barracas. Nós não temos uma casa permanente, mas nós estamos em direção da cidade celestial, e lá nós cantaremos, né, e vamos regozijar para sempre com esse guarda fiel, esse protetor fiel, aquele que nos auxilia nas tribulações, nos desânimos, nas doenças, nas dificuldades, nos tropeços, nas coisas mais difíceis que teremos em uma viagem, não em uma viagem em si, né, mas em uma vida. Deus está sempre perto. Ele está conosco, ele é fiel, e se ele é fiel, né, e ele chama os fiéis, vai fazê-los fiéis, nós lembramos então que dependemos sempre desse Deus maravilhoso. Então, até chegar lá, irmãos, mantenha a fé, esteja concentrado nesse Deus, viva para a honra e glória desse Deus. Eu vou terminar lendo uma canção do Estênio Marços, né, que eu ouvi essa semana, que trata um pouco dessa presença de Deus, né, perto de nós. Vou só tomar um gole d'água e eu vou ler para os irmãos e a gente encerra com ela, tá bom? O hino é Ninguém Está Sozinho. Olhar do céu assim, um lácteo rio de luz. Eu ouço estrela assim, parece até que eu vou cair para cima e lá soltar sem medo as velas. No abismo a navegar, não é verdade, enfim, que as estrelas vivam sós. O Deus que habita em mim me fala ao coração, conhece o nome delas, e ao chamá-las todas, que explosão de luz. Ninguém está sozinho nesse universo imenso. Quem o criou do nada, vive presente em tudo. Seu nome em grãos de areia, fótons e nebulosas, nos corações dos homens, achados ou perdidos. Se quiser, invoque o nome dele. Se quiser, invoque o nome dele, Jesus. Jesus. Então, diante de toda essa criação, diante de todo o universo, diante dos montes, nós não estamos sós. Estamos bem cuidados e bem guardados. Deus te abençoe e ajude aí durante a semana, durante as crises, tá? Durante as decepções. Ele é o guarda, ele é que cuida de todos nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua maravilhosa proteção, teu cuidado gracioso. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor sabe cuidar melhor das nossas vidas do que qualquer um de nós, por mais que cuidados tenhamos com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa alma. O Senhor nos protege, o Senhor guarda, o Senhor guia, e o Senhor supre as nossas vidas constantemente. Nos anima e nos leve, ó Deus, sempre para essas promessas. Em cada momento, nos momentos positivos e negativos da vida, nos ajuda a encarar a vida diante do Senhor, sabendo que o Senhor está perto, sabendo que, como lemos agora, ninguém está só, o Senhor está perto dos teus filhos. Podemos invocar, podemos orar, clamar o nome do Senhor. Muito obrigado a Deus por estar sempre conosco, sempre diante do teu povo. Abençoe os nossos irmãos,
aqueles que estão sofrendo com as dificuldades do corpo. Nós lembramos da irmã Nilza, do irmão Zolírio, a Reginalda, a Rita, a Larissa, lembramos da Luzia, da Maria Raimunda e seus familiares. Ó Pai Santo, que o Senhor graciosamente possa cuidar e guardar desses irmãos, que eles possam regozijar, mesmo diante de uma situação desfavorável, sabendo que o Senhor cuida, o Senhor guarda os seus corações. Nos ajude também, na força que temos, na energia, a servir ao Senhor com alegria, com coração grato. Muito obrigado por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Deus abençoe a todos vocês. Vai ter um cafezinho? Tá, vai ter um cafezinho ali. Pode chegar.